Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer o cometa sem cauda proveniente da nuvem de Oort e que guarda segredos sobre a formação do Sistema Solar. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje para a gente conversar um pouco sobre cometas, sobre a origem do Sistema Solar. Eu não sei se todos vocês sabem, mas os cometas, eles guardam aí o que a gente chama dos segredos, né? Ou pelo menos informações importantes sobre a formação do Sistema Solar. Os cometas, eles residem num repositório ou num reservatório, digamos assim, muito distante do Sol, chamado de nuvem de Oort. Então a nuvem de Oort fica além do cinturão de Kuiper. Então a gente tem o Sistema Solar interno, o Sistema Solar externo, que são os gigantes gasosos. Depois a gente tem o cinturão de Kuiper e mais longe ainda a gente tem a nuvem de Oort. É lá que é o reino dos cometas. Foram os objetos que foram largados, deixados para trás depois que o Sistema Solar se formou. Ficou aqueles resíduos ali, eles se depositaram naquela região. De vez em quando um desses cometas se desprende da nuvem de Oort devido a inúmeros fatores e ele entra e ele cai, a gente fala, né, em direção ao Sol, porque o Sol que está atraindo ele cai em direção ao Sol. E aí ele pode entrar numa órbita, que essa órbita pode passar pelo Sistema Solar interno ou não. Tudo isso depende muito. São cometas que costumam ter órbitas assim extremamente longas, né? Não são cometas de órbitas muito curtas, mas eles têm essa característica. E esses cometas E nesses cometas é que estão mesmo guardados aí os segredos da formação do Sistema Solar. Recentemente, um grupo de cientistas encontrou um cometa que é um pouco diferente dessa ideia que a gente tem. Eles encontraram um cometa chamado C/2014 S3 Pan-STARRS. Foi um cometa aí descoberto por aquele projeto Pan-STARRS. O projeto Pan-STARRS é aquele projeto de monitoramento de asteroides, de NEOs e tudo mais, e que descobre muitos cometas. Vem descobrindo, nesses últimos anos, muitos cometas. Então os cientistas descobriram esse cometa. Aliás, esse cometa foi descoberto pelo Pan-STARRS, e os cientistas começaram a observar esse cometa e notaram que ele era um pouco diferente dos cometas que se espera existir, vamos dizer assim, lá na nuvem de Oort. Primeiro, que esse cometa, quando ele foi observado aqui no Sistema Solar interno, ele não tinha cauda, o que é algo muito estranho, porque normalmente os cometas têm cauda. Então, assim, uma das características principais dos cometas é terem cauda quando eles passam perto do Sol. E esse cometa não tinha cauda. Então os astrônomos pegaram o VLT, que é o grande observatório lá do ESO, apontaram para esse cometa quando ele estava passando pelo Sistema Solar interno e começaram a fazer observações do cometa, começaram a estudar o espectro do cometa para tentar solucionar esse grande mistério desse cometa do C/2014 S3 Pan-STARRS. O que acontecia com esse cometa? Que ele não tinha as características básicas e que eram encontradas nos demais cometas que vinham da nuvem de Oort. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que o período, né, orbital desse cometa é de cerca de 860 anos, ou seja, algo bem distante mesmo. Então, ao mirar o VLT para esse cometa e começar a estudar ele, uma das coisas que chamou a atenção foi o fato dele não ter aparentemente a mesma composição dos cometas tradicionalmente tem. Ele era muito mais parecido com um asteroide do cinturão de asteroides do que com um cometa, porque os cometas normalmente eles são pedras de gelo gigantescas, pedras de gelo sujo, e que elas vêm se desgastando quando passam no Sol, por isso que criam a cauda. Esse cometa, especificamente falando, não. Ele era muito mais rochoso do que congelado. Então ele era uma rocha que, quando ao passar perto do Sol, ele não tinha aquela grande atividade, porque ele não tinha os mesmos gases, a mesma composição dos outros cometas. Então a atividade dele era muito mais baixa, não tinha atividade semelhante a um cometa, e isso chamou muito a atenção. Então ele era, na verdade, uma rocha
que deve ter ficado muito tempo na nuvem de Oort, e essa nuvem de Oort, por ser um reservatório, vamos dizer assim, como se fosse um congelador, né, um freezer, o freezer do sistema solar, ela congelou essa rocha lá e ela preservou nessa rocha informações muito importantes para nós sobre a origem do sistema solar. Por quê? Os cientistas concluíram que, na verdade, esse cometa ele não foi formado na nuvem de Oort como os outros, mas ele foi formado no sistema solar interno e ele foi expelido do sistema solar interno para a nuvem de Oort. Então, quando ele se formou aqui como uma rocha, como os planetas rochosos, a Lua e tudo mais, depois ele foi expelido para a nuvem de Oort e lá ele ficou congelado e sendo preservado. Aconteceu algum distúrbio que ele entrou numa órbita para visitar aqui o sistema solar interno, e os cientistas, ao estudarem, viram que ele tem mais características de um asteroide do cinturão de asteroides do que de um cometa propriamente dito. Mas aí alguém pode perguntar, né, se essa região do sistema solar é tão distante, como que a gente sabe o que existe lá? Como que a gente sabe as características dessa nuvem de Oort? Na verdade, falando assim sinceramente, a gente não sabe diretamente o que tem lá. O que os cientistas fazem são modelos computacionais, modelos da origem do sistema solar, da formação do sistema solar, e hoje alimentam esses modelos com os dados que a gente observa, e com isso eles conseguem ter uma ideia de como a nuvem de Oort é formada e do que ela é formada. A observação de um cometa desse, que veio da nuvem de Oort, mas ele é totalmente diferente do que se espera encontrar lá, é muito importante para poder validar alguns desses modelos. Vale lembrar que não existe um modelo só, existem vários modelos teóricos, e esses modelos teóricos eles são muito diferentes entre si, e quando você começa a observar objetos que vêm lá da nuvem de Oort, que são diferentes do que aquilo que você pensava, você pode começar a ver qual desses modelos teóricos, quais dessas simulações melhor se ajustam aos dados observados. Óbvio que só observou um até agora, que é esse. Os astrônomos esperam observar muito mais. Um dos pesquisadores diz que quando a gente observar entre 50 e 100, entre 50 objetos desse tipo e 100 objetos desse tipo, nós vamos poder aí sim refinar bem o modelo e então definir exatamente como se formou a nuvem de Oort, do que ela é formada, qual a importância dela para tudo isso. Então, óbvio que vão precisar observar mais objetos. E como que eles vão fazer isso? Eles contam com esses grandes projetos de observação, como o Pan-STARRS e outros que têm espalhados pelo mundo, que agora estão vigiando o céu à procura de NIOs, de asteroides, e de vez em quando conseguem descobrir cometas. E eles vão esperar que, quando esses cometas forem descobertos, apontar os grandes telescópios para esses cometas e, a partir daí, começar a fazer esse tipo de estudo. O importante é que um estudo desse define uma metodologia que pode ser aplicada quando outros objetos da mesma característica forem descobertos. Muito bem, pessoal. Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje para vocês, para mostrar para vocês que existem cometas que são diferentes daquilo que a gente imagina que seja um cometa. E esse cometa vem desafiando muitos cientistas e tem ajudado muito também eles, pois acredite que nesses cometas, como esse, como o C/2014 S3, nesses cometas que são rochosos, mais rochosos do que gelo, nesses cometas é que estejam aí as respostas sobre a origem do sistema solar, sobre os blocos fundamentais que constituíram e que deram origem à nossa vizinhança cósmica. Se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, tapa no dedão para mim, vai lá e dá uma voadora com tudo no peito do like para ajudar o vídeo a ganhar relevância, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais, favoritar esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar aí nos comentários tudo que você quiser saber, que eu vou tentar responder à medida do possível. patreon.com/spacetoday, deviante.com.br, Science Vlogs Brasil, informação e ciência de qualidade para todos vocês, todos os links aí na descrição. Tamo junto dioturnamente brigando contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!